No dia 1º de fevereiro ocorrerá a eleição mais importante do ano, onde os novos senadores irão tomar posse e votar, eleger o novo presidente do Senado. Já podemos dizer então que o Senado Federal é a única instituição que pode salvar o Brasil, porque cabe a eles investigar e até mesmo afastar ministros do STF. Será que o Senado Federal terá coragem de votar uma CPI da Lava Toga e, quiçá, impeachment de ministros do STF, ou simplesmente vão continuar fazendo os seus conchavos políticos? Para você entender a importância do Senado Federal nessa nova conjuntura política do Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, e olha a notícia mais do que importante, eu venho falando isso aqui há meses, principalmente enquanto muita gente acampava na frente dos quartéis. Eu alertava aqui no canal dizendo: o local adequado para se pressionar de forma democrática e legal dentro das 4 linhas da Constituição é na frente do Congresso Nacional, em especial cobrar os senadores da República, porque são eles que têm a responsabilidade de investigar o STF. Antes de mostrar aí para você as notícias que eu separei no dia de hoje, deixa eu pedir para você aí que ainda não está inscrito, mas acompanha o Atualiza aí, que gosta de ficar bem informado, bem atualizado com as notícias do dia, não deixe de se inscrever aqui no canal, o botãozão vermelho aqui embaixo, é só clicar de graça, não te custa nada e você ainda vai sair bem informado, eu garanto que você não vai se arrepender. Também badalhe o sininho das notificações para você receber aí todos os vídeos e, claro, deixa seu like, porque ele é fundamental para que o YouTube possa entregar esse vídeo aí para o maior número de pessoas e todo mundo ficar sabendo do que está acontecendo e da importância de pressionar o Senado Federal e os senadores. Nós temos que ficar de olho, o cidadão tem que pressionar, tem que fiscalizar aqueles que nós escolhemos para serem os nossos representantes. Tamo junto? Não esquece de se inscrever e deixar aí o seu like. Bora pra notícia? Conta aí com a sua ajuda, hein? Vamos então aí pra notícia que eu separei para você no dia de hoje, a primeira notícia aí, Portal Brasil de Fato, diz assim no seu título: novos senadores tomam posse em cerimônia na quarta-feira. Saiba quem são. Então, quem são aí esses 27 senadores e qual a importância dessa renovação do Senado? Bom, como sempre, aqui no canal você assiste um vídeo e aprende muita coisa. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não sabe qual é a organização político-administrativa do nosso país, estão muito mais preocupados com outras coisas, vão para frente de quartel querer pressionar os militares, enquanto de forma legal é possível sim salvar o Brasil e tirá-lo das mãos dessas pessoas que estão usurpando, que simplesmente estão se julgando aí donas do país, colocando aí regras, inclusive indo além das suas atribuições garantidas na Constituição. Vamos lá rapidinho, letrinhas pequenas. Os 27 senadores eleitos em outubro tomam posse na próxima quarta-feira, dia 1º, em cerimônia que será realizada no plenário da Casa, lá do Senado Federal. Os mandatos são de 8 anos e vão até fevereiro de 2023. Entre os empossados, se liga nisso aqui, ó, 5 foram reeleitos, né, dos 81 senadores que existem, 4 ocupam cargos de ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Então, se liga aqui, o Senado Federal é composto por 81 senadores, o que significa que são 3 representantes, 3 senadores para cada estado, inclusive o Distrito Federal. Então não existe aí uma diferença de estados, uma vez que a função do senador não é representar diretamente a população, mas sim ser um representante do estado. Como não existe nenhum estado mais importante que o outro, então são 3 senadores para cada estado, independente do tamanho da população, independente do tamanho do estado e da sua importância econômica, política e por aí vai. Aí o que acontece? O mandato de senador, ele é de 8 anos, inclusive o Senado é chamado de casa alta, né? Para você se tornar um senador, você tem que ter uma idade mínima, aí, se não estiver enganado, de 35 anos, você não pode aí ter 18 anos como é para os demais, para a maioria dos cargos aí do Legislativo. Então lá são 35 anos, são geralmente pessoas mais velhas, por que isso? Mais experientes, que fazem a revisão das decisões da Câmara dos Deputados, aonde ali os deputados estão muito mais suscetíveis aí à influência da população, muito mais suscetível aí a paixões. O Senado não, são pessoas mais velhas, o que no Brasil não tem feito muita diferença, né? E aí a renovação é feita da seguinte forma: uma época, né, a cada 4 anos tem eleição, em uma eleição se renova 2/3, na outra eleição 54 senadores, na outra eleição se renovam aí
um terço, que daria 27. Não sei se eu acertei na conta, né? Talvez eu tenha errado aí na matemática, tenha dado uma de Dilma aqui, mas depois confere aí e faz a conta. Cara, eu vou fazer a conta aqui pra você. Será que eu acertei? 54 mais 27 dá 80. Acertei, pô. Mandei bem, acertei. Não dilmei não, hein? Então vamos lá. Essa aí é a matemática. Já entendeu? Já aprendeu como é que funciona? Pois é, dia 1º de fevereiro, esses novos deputados, esses novos senadores, 27, então um terço do Senado, vai tomar posse e eles vão ter que eleger o novo presidente do Senado. O mandato de presidente do Senado dura 2 anos. No atual momento, Rodrigo Pacheco, que inclusive já é candidato à reeleição. Aí qual é a grande importância desses senadores que estão chegando? Já foi tentado na legislatura passada aprovar uma CPI da Lava Toga. Logo que começou o mandato do Jair Bolsonaro, por exemplo, foi tentado aprovar uma CPI da Lava Toga. Agora, você sabe quem foi que impediu a Lava Toga de acontecer? Você sabe quem foi? Sim, justamente ele, o Mito e sua família, o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, se não estiver enganado é o 01, ele é senador da legislatura passada, não precisou participar das eleições agora, e ele foi um dos que articulou que não tivessem a CPI da Lava Toga. Já fica uma mensagem aqui pro Flávio Bolsonaro, pros bolsonaristas, para aqueles que gostam aí, né, do Bolsonaro, e tudo que ele faz acham que ele tá certo. Tá aí, ó, olha só qual foi a consequência de articular para que não houvesse aí uma Lava Toga. Simplesmente os próprios ministros do STF foram aqueles que claramente prejudicaram o Bolsonaro aí nesses últimos anos. Tá aí, ó, vai fazer conchavo com quem não deve, olha o que aconteceu. Pois bem, e aí vem a grande questão e é onde nós temos que prestar total atenção aqui. Vai haver eleição para presidente do Senado. E por que o cargo de presidente do Senado é um dos mais importantes da República? Tão importante quanto do presidente, porque é justamente o presidente do Senado que pode pautar ou não a CPI de uma Lava Toga. Pode aceitar, por mais que os senadores tenham que fazer ali uma assinatura, tenham que ter uma maioria, é exatamente o presidente do Senado que vai dizer assim, olha, bacana, eu acho que a gente tem que colocar essa CPI para frente. Claro que se um número muito grande de senadores quiser a CPI, aí o presidente não pode fazer muita coisa, mas o presidente pode sim avaliar a necessidade ou não, pode indicar para comissões, ele tem muito poder. E lá quando o Bolsonaro foi eleito lá em 2018, tomando posse em 2019, simplesmente não foi feito a CPI da Lava Toga e o presidente era quem? Era esse daí mesmo que tá na foto, o Rodrigo Pacheco, não acho, na época era o Davi Alcolumbre, que era presidente, que também nunca fez Lava Toga por um motivo muito simples. Boa parte dos senadores tem rabo preso lá no STF, tem processos rolando, não querem se envolver, não querem se indispor com ministros do STF. Então daí a grande importância de, a partir de agora, essa grande massa que se mobilizou querendo o bem do Brasil, muita gente acampou por 2 meses tomando sol e chuva na cabeça na frente dos quartéis. Já imaginou se essa mesma manifestação ocorresse agora na frente do Congresso Nacional para pressionar na eleição do presidente da Casa lá do Senado, para pressionar para que seja votada uma CPI da Lava Toga, porque nós precisamos passar o judiciário do Brasil a limpo. Já não é mais possível o judiciário, a Suprema Corte, se sentir dona do país com decisões do jeito que eles quiserem. Inclusive, o que não faltam são motivos por uma CPI e até para impeachment, isso aí eu não tenho dúvida, porque o que tem ali é falcatrua, é coisa errada, como por exemplo o inquérito ali das fake news que foi aberto de ofício, uma coisa esdrúxula, totalmente mal feita. Isso precisa ser investigado dentro das 4 linhas da Constituição, parafraseando aí o mito, né, parafraseando aí o Bolsonaro. Só que, infelizmente, a população brasileira parece que não gosta muito disso, não vai pressionar. Vamos ver aí o que está acontecendo, quais são aí as possibilidades para a votação, né? Poder 360 é a reportagem. Pacheco, que é esse daqui, atual presidente, né, é favorito, mas Rogério Marinho, que é esse outro aqui, que inclusive foi ministro do Bolsonaro, tenta levar disputa ao segundo turno. Olha que interessante aqui, tá? Voltando aqui à manchete anterior, tá dizendo aqui que 4 dos senadores que vão tomar posse, inclusive o Flávio Dino, ministro da Justiça, que é senador eleito pelo Maranhão, se eu não me engano, eles podem tomar posse como senador e depois voltarem a ser ministro. Eles não acumulam a função, tá? Enquanto ele estiver sendo ministro, ele não
não é senador. Quando ele for senador, ele não é ministro. Mas ele pode ficar brincando de ser ministro, ser senador. Ser ministro, ser senador. O que, na minha opinião, já é um absurdo. Se ele quer ser ministro, ele que abra a mão, ele que seja exonerado ali, ou renuncie, melhor dizendo, o cargo de senador e vai ser ministro. Lembrando que o ministro pode ser exonerado a qualquer momento pelo presidente da República. Mas são os absurdos da legislação brasileira. Aí vem a questão aí da eleição do presidente. Porque se liga aqui, infelizmente mesmo, lá no Senado Federal, a eleição para presidente, o voto é secreto. Tem absurdo maior do que voto secreto, sendo que as pessoas que estão no Senado Federal são representantes do povo brasileiro? Bom, se você votou naquele senador, lembrando que o senador é votação majoritária, tá? Então ele representa o Estado, ele não representa apenas aqueles eleitores que votaram nele. Então vou pegar o exemplo do Distrito Federal. Os senadores do Distrito Federal, tem por exemplo a Leila do vôlei, o Isalci e agora foi eleita a Damares, que inclusive foi ministra do Bolsonaro. Eles representam todo o Distrito Federal, não apenas aqueles que votaram nele. E eu tenho certeza que nenhum cidadão quer voto secreto. A gente não quer voto secreto, a gente quer saber em quem o senador que representa o nosso estado votou. Só que você acha que os senadores derrubam a lei que garante o voto secreto? Não, porque eles querem ficar vendendo o voto, fazendo conchavo político, e é exatamente nessa traição aí que os candidatos apostam. Se liga aqui, ó. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, é o favorito na disputa pela presidência da Casa Alta. Diz a aliados que sairá vitorioso com mais de 50 votos na quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. O principal adversário, o senador eleito Rogério Marinho, lá do PL do Rio Grande do Norte, porém aposta nos indecisos. Afirma ter até 34 votos como garantidos. Agora faz a conta aí, 50, embora ele fale aqui mais de 50 o Pacheco, com 34. Vê quanto vai dar aí, ó. O que mostra haver senadores prometendo votos aos dois candidatos e tenta levar o pleito para o segundo turno. Pois é, porque você, para ser eleito no primeiro turno no Senado, você tem que ter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 votos, que é metade, é um pouquinho mais da metade aí, o outro vai ter que ter, então, no caso, menos do que isso, porque tendo 41 você já tem maioria e aí ninguém te alcança. Para ganhar no primeiro turno, né? E lembrando que não são apenas esses dois candidatos aí no primeiro turno. E aí eu fico aqui perguntando para você, quem você gostaria que fosse o presidente do Senado Federal? Outra, você acha o quê? Qual a sua opinião sobre voto secreto? Você acha que com voto secreto conchavos vão acontecer? Que, por exemplo, muita gente que é a favor de uma lava-toga vai votar nesse cidadão aqui, Rodrigo Pacheco, que já teve a oportunidade de abrir uma lava-toga, de abrir uma CPI contra o STF e mais, já teve a oportunidade de pautar impeachment contra ministro do STF. Já fez? Não, nunca fez. E eu acredito que nunca fará. Tobias, você está me dizendo que o ex-ministro do mito do Bolsonaro fará isso? Não sei, porque o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, já articulou contra, né, para proteger o STF, então a gente nunca sabe. O importante é que tudo seja aberto e às claras, para que o povo possa de fato fiscalizar. E aí fica aqui a grande questão. E aí, povo brasileiro? E aí, todos que ficaram na frente dos quartéis? Por que não se dirigir agora ao Congresso Nacional? Acampa lá, pressiona os senadores, pressione aí o novo presidente para que de fato o Brasil possa ser salvo e o judiciário possa ser passado a limpo nesse país. Bom, como eu disse, você sempre aprende alguma coisa, tenho certeza que muita gente não entendia aí toda essa configuração do Senado Federal. Chegou até aqui, tá entendendo, tá ficando mais ligado na política e no cenário político, econômico aqui no Brasil? Então, para você não perder nenhum episódio, se inscreve aqui no canal. Primeiro, deixando o seu like, que é pro YouTube entregar esse vídeo para todo mundo. Segundo, é clicando aqui, ó, facinho, na logo do canal. Vai aparecer aqui agora, ó. Clicou aqui na logo, já se inscreveu, inclusive você ajuda a gente a bater a nossa meta aí de 100 mil inscritos. Tamo junto? Agora, ó, rapidinho, não esquece aqui, ó, do nosso perfil lá no Instagram, o @atuali_zae, para você ficar muito mais próximo, ter um contato direto, mandar crítica, sugestão, inclusive pode propor temas para vídeo que eu venho aqui e gravo para você. Tamo junto? Beijão do Toby, forte abraço e eu volto no próximo episódio. Tchau!